Ó, qual que é a estrutura aqui que a gente tem de movimento? Ai, ai. Ó, o preço. Ele segura nessa extrema, falhou continuidade bullish e entrou esse momento bearish. Agora ó, o preço vai estar interagindo nessa região. Então o que a gente espera? Não que a gente espera o preço reverter aqui, vir fazer esse movimento e pegar essa lower. Mas aqui o que a gente tem que entender, mano? Aqui tem força, mano. Aqui tem olhares. Aqui já foi feito o evento. Quebrou, swipou e quebrou, mano. E aqui não foi retestado. Então, mas o que a gente olha do outro lado? Sweep na liquidez, força bullish, ó. Ele nem chegou a vir à extrema, já quebrou. Interagiu com a falha aqui, ó. Falha é o que? Esse topo tinha liquidez para reverter. Eu até fiz essa venda aqui, ó, mas tomamos loss. E é o que? Entende, ó? Depois desse sweep ele realinhou e não fez mais nada. Ele falhou. Então aqui, ó, o fluxo continua. Mas aqui, ó, a gente está aqui. Então a gente pode esperar mitigação, sweep e aí um realinhamento para vir. Isso caso esse fluxo bullish ainda continue com força. Caso não, a gente tem que observar os eventos acontecendo, mano. Não projetar, mas observar os detalhes. Então o preço ele vai fazer o que? Ele vai vir mitigar essa região, já falhar o fluxo interno, continuar quebrando. Que aí se sim, essa higher, isso aqui vai ser tudo de base, mano. Mas agora, se ele vem, falha essa região, retesta aqui e continua nesse fluxo bearish, isso aqui pode servir como liquidez, mas a gente tem que observar aqui que já fez sweep. Então aqui é uma região de continuidade. E aí se o preço ele vem, retesta, e aí ele falha esse fluxo bearish aqui, ó. E aí ele tem continuidade para esse movimento aqui pegar essa liquidez. E aqui ó o diário. A gente tira esses trem. Qual que é o olha, diário sweep e aqui, mano. Essa região falhar, então essa aqui falha também, mano. Porque sem liquidez. Não é que tá sem liquidez, né, mano? Mas a liquidez foi feita. É um conjunto. O que a gente tem que observar? Na verdade, o que a gente observa, mas o que a gente espera? Tem. Qual que é o fluxo natural hoje? Sweep. Continuidade. Ó, ele sweepa, mitiga a extrema que fez o sweep e continua. E aí depois que ele faz sweep, ele pode ou não fazer mais um sweep. Mas também ele pode não fazer um sweep e segurar na região que já tenha feito. E aí ele pode criar liquidez interna, sweepar e continuar. Então, não necessariamente a lag precisa de liquidez. Isso deixa a lag mais forte. Mas a gente tem que entender se já tem uma região que já fez o sweep e quebrou, ela não necessariamente precisa de liquidez, porque a liquidez ela já foi feita. Mas isso é só uma perspectiva que a gente tem que pode acontecer, porque caso o preço ele realinha nessa região aqui bearish, ele pode buscar aqui mais abaixo. Mas se esse fluxo bearish ele entra aqui e já falha, então o preço tende a vir pegar essa raia. E o que nós tem aqui? Depois do preço ele interagir naquela região lá do diário, igual essa aqui, ó, tá no 15 minutos, ele swipou essa liquidez e mitigou essa região aqui abaixo.
Então agora a gente tem a perspectiva do preço. Se esse fluxo bearish aqui, ó, que ele está fazendo, ele sube para alguma região e falha, então quer dizer que essa higher é o alvo. Mas agora, se ele após sweepar a liquidez, que é sweep que eu estou pensando no fluxo bullish, que a gente está na continuidade bullish. Mesmo a gente estando na estrutura lá do diário, o fluxo que a gente está do momento é esse. A gente não pode se perder no tempo, mano. O que aconteceu lá, aconteceu. Ela pode reverberar aqui, mas para reverberar aqui, a gente tem que olhar o presente. E quando o presente alterar e alinhar isso, aí sim o tempo se ajustou a essa perspectiva daqui. Mas se o tempo, se o preço ele não se alinha, se ele não faz essa estrutura bearish, se ele continua bullish aqui, o tempo não se alinhou aqui. Então o tempo, não que se alinhou aqui, ele se alinhou a qual parte? Se alinhou ao fluxo bullish, que ele está na continuidade. Então aí agora é esperar, ver se ele vai interagir aqui e segurar, continuar quebrando para pegar essa higher, ou se ele vai interagir nessa região, não falhar o fluxo, segurar nessas regiões e continuar o movimento. E aí sim, essa estrutura pode fazer uma mitigação mais extrema. E aí a gente fica de olho no fluxo dela. Quando ela falhar, se ela vai buscar aqui. Se ela falhar, ela busca higher. Se ela continuar, ela busca lower, família. Então é só olhar o fluxo, mano. O que manda no mercado é o presente, é o tempo de agora, independente do que já aconteceu. Mas o que já aconteceu, você não descarta. Você tem que observar o que ele vai entregar. Se ele entrega fluxo, você segue ele. Se ele entrega falha, você vai a favor da higher dele ou da lower. Segredo das operações, mano. Segredo assim, né, mano? Mas não é segredo nenhum, velho. Mas é porque poucas pessoas falam do presente, do tempo. Muitas pessoas às vezes querem projetar o movimento ou observar padrões fixos. Mas o mercado ele é vivo, mano. Ele tá acontecendo, ele a todo momento e a qualquer momento ele pode mudar a direção. Mas ele não, a direção ela não é mudada aleatoriamente. Ela muda porque algo foi criado, o evento foi criado e se ele sweepa e continua, o evento foi criado. Então, não é só o sweep na liquidez macro com a continuidade que faz o movimento. É também olhar isso no macro, mas também olhar no micro. Observar os sweeps dele. Que aqui ó, teve sweep na liquidez, interagindo nessa região. E olha o fluxo forte bearish. Se ele vir continuar a sweepar isso aqui e não der segmento, mano, essa loira aqui vai de base, essa estrutura aqui vai de base também. Então é observar o fluxo com olhos do que você espera. O que eu espero? Sweep e continuidade. Esse é o movimento padrão. Ele sweepa e continua. E se ele não faz isso, mano, você abre o olho. Você fala, opa, tá acontecendo alguma coisa errada aqui, mano. Porque o fluxo natural dele é esse. Então, se ele vem, em vez de ele segurar, ele falha, aqui é a continuidade, então, mano. Você para de olhar o movimento ao contrário e segue o que ele tá te mostrando. Porque se ele faz o sweep e quebra, e essa região não segura, mano, quer dizer que ele tá numa força bearish. E o mesmo diz para ao contrário, se ele está no movimento bearish, ele faz sweep, quebra, essa região tende a segurar. E se ela não segura, o preço tende a continuar bullish. E é essa estrutura que a gente tem no diário agora. Que é qual? Sweep e quebra. A gente está nessa região. Por isso que é uma região aqui de interesse. Porque fez o sweep. Agora, se essa região ela não continua, então quer dizer que o preço ele vai romper ela, retestar e continuar esse fluxo. Com olhos abertos, sem fixar num viés, mano. Você não precisa criar um viés.
É só observar o que está acontecendo no fluxo. Ó, e agora o que tem de observação? O preço fez o sweep na liquidez e quebrou. Então aqui é o indicativo de que essa região, ó, o fluxo bullish está no comando. Então o tempo pode estar se alinhando com essa estrutura. E aí o que eu espero? Aqui, ó, além de observar esse padrão, você tem que observar o padrão que o preço está fazendo no fluxo. E qual que é? Depois do sweep, ele veio, interagiu na extrema e quebrou. Depois de quebrar, ele retestou a falha do topo, ó, mitigou e continuou quebrando. Aí aqui ele veio, retestou a extrema novamente, quebrou o topo, retestou e quebrou esse topo. Qual que é o padrão aqui? O preço, depois dele quebrar a higher, ele está retestando o topo, quebrando e depois mitigando a região, ó, de início. E aqui, e é isso que eu espero aqui agora para fazer as operações. Ah, mas não quer dizer que eu vou ficar preso a essa região. Eu vou observar agora o fluxo, porque esse é o padrão dele, de retestar o topo e depois mitigar a região extrema. Porque aconteceu aqui. Então, o mercado ele é um conjunto de padrões e você tem que observar o padrão do momento. Não é porque ele é um conjunto de padrões que ele vai executar os mesmos padrões sempre, mas ele tende a repetir o padrão que ele está executando até que esse padrão falhe. E aí, sim, a gente continua observando. Se ele vai retestar aqui, criar uma região, vai mitigar e continuar, observando sempre o fluxo. Olha o que aconteceu aqui, mano. O preço ele falhou essa região, que era uma região natural do preço segurar. Porque era esse movimento que ele estava fazendo, ó. Mitiga extrema, quebra, retesta aqui, continua, mitiga extrema, quebra. E aqui, ó, era a última extrema dele. E ele falhou. E aí ele retestou essa região que fez quebrar, impulsionou. E aqui foi a venda. Até a lower desse movimento aqui, ó. Aí, ó, aumentei um pouco para dar 2R. Até porque essas lowers aqui, ela tende a ser sweepada. Observar os padrões, mano. E quando um padrão ele falha, aquilo que eu falei, mano. Se o preço ele fez, ó, se ele fez um sweep e quebrou, essa região tende a segurar. Se ela não segura, tende a retestar e continuar. É o que a gente está fazendo. Ela interagiu, não segurou, impulsionou. Então a gente está vindo a favor da lower desse movimento. Aí depois que o preço ele faz isso, a gente observa agora, ó, o padrão que ele vai continuar a fazer. Porque aqui, independente desse fluxo agora, a gente tem um fluxo bullish. Então, a gente observa a próxima região. A próxima região é qual? É essa. Se o preço ele vem, mitiga, interage nessa região, quebra, retesta e continua, aí é o alvo dessa região. E essa estrutura aqui cumpriu seu objetivo, falhou, e agora o alvo na higher dela. Mas caso o preço venha, interaja nessa região e quebra, aqui tende a ser, ó, um momento de continuidade. Até alguma região que fez a quebra e segurar, ó, segurar na extrema e já falhar, aí sim o preço alinha com esse fluxo.